Avançamos para a terceira parte do consultório desta edição de quinta-feira. Vamos conhecer as características da personalidade borderline. Vamos aqui perceber os comportamentos, de facto, de quem é diagnosticado e falar, obviamente, do tratamento. Queremos também conhecer a sua história, o seu caso ou a sua questão relacionada com psicologia. Pode já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22 5083 297 e pode ligar já. Não precisa de esperar pelo momento da ronda das perguntas e das chamadas, pode tratar já da sua inscrição, garantir a sua inscrição, 22 5083 297 ou também o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já sabe que ficamos deste lado consigo até bem perto das 15h30. Nesta altura vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim, que ontem festejou então 2 anos de programa. E agora sim está connosco a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica, a quem agradeço a presença. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui connosco e nos ajudar a perceber este tema que agora é muito falado, muito abordado, mas convém identificar bem quais são as características deste transtorno de personalidade borderline. Antes disso, convém perceber o que é afinal a personalidade, não é? Para chegarmos então a este estado limite. Sim, ora, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e sem dúvida que este tema é pertinente, até porque toda a gente tem alguém perto que tem este tipo de transtorno e para além disso os distúrbios de personalidade cada vez estão a aumentar mais. Ou estamos a fazer melhores diagnósticos também, não é? Também, sim, é um ponto de vista, não é? Também. Mas a personalidade, de facto, é aquilo que vai caracterizar a pessoa ao longo da vida. Ou seja, nós nascemos e já temos aquela parte genética, aquilo que nasce connosco, dizem, este bebê já tem uma personalidade, ele ainda não tem personalidade, não é? Ele realmente nasce com características que são inerentes a ele, pela genética, e depois vai com tudo aquilo que recebe do exterior e aí começa a parte importante da família, com o vínculo afetivo, que é tão importante logo à nascença. Um bom vínculo vai já resolver muita coisa para o futuro. Portanto, imagino como tudo começa tão cedo, não é? E depois o sentir-se amado, respeitado, não é? O sentir que é ouvido, que é abraçado, é beijado, recebe um carinho, que recebe afeto, e temos aqui um caminho para estruturar uma personalidade. Então a personalidade começa logo, desde o primeiro momento, que começa realmente o vínculo com a figura cuidadora ou com as figuras cuidadoras. Então começamos aí a juntar, vamos imaginar que estamos a colocar num recipiente as coisinhas que vão no final, lá já no fim da adolescência, início da vida adulta, então sim termos a personalidade que se formou ao longo destes anos, que juntando as características daquele ser, daquela pessoa que nasce, vai-se juntando das figuras vinculativas, das figuras de referência, que inicialmente começam os pais, os avós, mas depois passa para os professores, para os amigos, para as pessoas que realmente fazem parte da vida daquela pessoa, e no final temos sim, então, uma personalidade que se estrutura ali. E podemos dizer que essa pirâmide estruturada é no final da adolescência? Normalmente, final da adolescência e início da vida adulta. Até porque até aos 16 anos o nosso córtex pré-frontal ainda não está propriamente todo formado, aí os adolescentes serem muito impulsivos. Claro. E se formos falar até do sistema jurídico, apesar de agora acho que vai ser revisto, só se considera realmente, ou só pode passar para uma prisão efetiva depois dos 16 anos. Porquê? Porque até aos 16 anos a impulsividade, a falta de controle pelo córtex pré-frontal, que não tem esta capacidade de fazer o controle, efetivamente acontece muitas vezes não ter a capacidade de raciocinar, ou seja, eu não faço isto porque as consequências são estas. Claro. A partir daí, sim, já tem esta capacidade. Houve aí um estudo canadiano que dizia que era mais tarde ainda esta questão do controle, mas acho que, sinceramente, vamos passar pelos 16, 17 anos que já começa, então, sim, a capacidade de controle. Não é por acaso que a carta de condução, por exemplo, não é? Sim, claro. Antigamente até era aos 21, e que fazia algum sentido, porque se calhar aí, sim, já podemos dar uma margem mais segura dessa estrutura. É óbvio que, tendo em conta aquilo que se está a passar na humanidade, começamos a ter cada vez mais tarde pessoas com maturidade, o que significa que temos personalidades frágeis até determinada altura. Portanto, porque a aquisição da maturidade está a ser cada vez mais tardia. Por isso é que as responsabilidades, o aceitar a responsabilidade. Vamos lá ver, uma pessoa que comete um erro
uma falha, e assume, fui eu que errei, peço desculpa. Quantas pessoas fazem isto? Poucas. Isso é maravilhoso, não é? Isso é fantástico. Poucas pessoas fazem. Mas é preciso muita maturidade para isto. Valores, honestidade, humildade. Não é? Isto é tudo aquilo que está neste pacote da personalidade. Portanto, a importância da educação para a personalidade de uma pessoa faz todo sentido. E é isso que se vai pondo dentro dessa caixinha que depois mais à frente vai dar a dita personalidade. Agora, este vínculo relacional, este nutrir a relação, eu achei muita piada quando estava a fazer a pesquisa para trazer o nutrir, a nutrição da relação. O nutrir não é só a parte física do corpo, não é? É nutrir as emoções, nutrir os afetos. É realmente aquilo que, com tudo, com a vida tão corrida, e nós já em outros programas fomos falando disso, corremos tanto e que acabamos por olhar pouco uns para os outros e para os nossos filhos, que vamos falando da estrutura que começa já a ser montada, a estrutura da personalidade começa a ser montada já ali na nascença. Se estamos efetivamente a ter crianças que estão a ser educadas por aqueles pais que correm e que têm pouco tempo para, certo? Então o que é que estamos a fazer? Estamos a ter crianças com a sensação constante de perda, de abandono, de insegurança, certo? Então o que é que podemos criar mais tarde em termos de personalidade? Crianças que vão se tornar adultos inseguros, instáveis, com a clivagem na sua personalidade. E vêm as chamadas de atenção, porque depois começam os distúrbios de personalidade. E muitas vezes, Sra. Doutora, aquilo que conseguimos, penso eu, em conversa, compreender, é que já numa fase início de adulta ou no final da adolescência, muitas vezes é a família que aponta o dedo, não é? Àquele adolescente ou àquele adulto por ser assim ou não ser assim. Mas, portanto, eles têm alguma culpa. Não sei se culpa é uma palavra muito forte. Culpa, não vamos pôr culpa porque ninguém nasce ensinado e muitas vezes estes pais que apontam os dedos foram educados já com uma estrutura também eles próprios de pouca vinculação ou pouca segurança com as figuras vinculativas. E vão acabar por repetir o erro. Quantas vezes já ouvimos dizer que aquilo que mais apontamos de negativo aos nossos pais é os erros que vamos cometer precisamente depois no futuro. Claro. Não é? Portanto, há aqueles que declaradamente nós dizemos não, eu não vou ser assim com os meus filhos, mas há aqueles que nós vamos repeti-los, não é? Agora, efetivamente, esta questão da personalidade, este apontar de dedo, porque não sei como é que ele é tão canalha, como é que ele é tão cobarde, como é que ele tem este problema, como é que ele faz estas coisas. Efetivamente, quando fazemos a história, e por isso é que a história da pessoa, recolher os dados muito lá para trás, é tão importante, porque efetivamente vamos naquela fase da imigração em que estamos a voltar lá. Sim. Em que os pais deixavam os filhos com os avós, ou com uma tia, não é? Eram pessoas que gostavam muito deles e mimavam-nos, etc. Em algumas situações eles foram muito felizes e dizem que eram felizes com aquelas figuras. Mas pergunto-lhes assim, e quando os teus pais vinham e depois iam de volta? Voltavam para o local e levavam, e não vos levavam. Era horrível, uma sensação de abandono. Claro. Passar para aí 2 semanas a chorar seguidas. Claro. Isto fica marcado naquela nossa criança interior. Há uma marca que depois mais à frente se vai refletir. Estas fases iniciais do nosso crescimento são cruciais para aquilo que vamos ser em adultos. Por isso é que a nossa chamada criança sombra e criança sol é aquilo que nós vamos tendo ali. E em adultos, a estrutura de personalidade realmente com patologia, normalmente é aquela que prevalece a criança sombra. Em aquela que se sentiu muitas vezes abandonada, rejeitada. E vamos pensar naqueles pais que levavam, por exemplo, o filho mais velho e deixavam, ou ao contrário, levavam o mais novo e deixavam o mais velho. Isto é uma clivagem, uma coisa absurda, não é? Aparentemente há uma compreensão que parece aparente, não é? Pois eles tinham que ir ganhar dinheiro para termos uma vida melhor, eu agora até tenho uma casa que eles me ofereceram e tal. E o que está lá dentro, guardado? Aquilo que se estruturou, as noites com medo, doente e não estava lá, e pensar, o meu irmão foi, eu não fui porquê, o abandono, a sensação de abandono. Claro que estes pais, que também o faziam, não estariam, sobretudo a mãe, que é a figura mais, que se vincularia mais, acabaria por sofrer também, e tem algumas mães a relatar com sentimentos de culpa de porque é que eu agora, se fosse hoje, não fazia isto, mas entretanto, e depois tentam compensar nos netos. Na altura fazia sentido.
Claro. E, portanto, apontar o dedo, não podemos apontar o dedo a ninguém, não é? Porque cuspir para o ar é terrível, porque realmente, na altura, no momento, a decisão que foi tomada parecia a mais correta. E, portanto, essas crianças de ontem, que adultos Hoje, são hoje? Normalmente são adultos com distúrbios de personalidade. São apelativos, impulsivos, reativos, têm dificuldade em permanecer no local de trabalho, ou se permanecem, têm conflitos constantes com as figuras, com os colegas de trabalho, lá está, e as chefias, os seus superiores, porque se sentir o superior a falar, um chefe a falar com um colega, que até, e riem-se e estão a... naquela cabeça surge logo que podem estar a falar dele e podem estar a rir-se dele e podem, não é? Porque são a tal estrutura que foi mal montada. Não é? E depois muitas vezes o que é que fazem? Eu tenho que chamar a atenção de alguma maneira. Em vez de tentar, porque a estrutura de personalidade não lhes permite mais, porque precisamente criaram um distúrbio, em vez de chamar pela positiva, que é vou trabalhar melhor e mais, vou tornar-me mais eficiente para ser notado, não, fazem o contrário, começam-se a mutilar. Começam a fazer situações de picardices, queixinhas, começam a criar aqui conflitos. E, entretanto, surgem muitas vezes e começam-se a afastar e acabam muitas vezes desempregados ou por baixa médica. O diagnóstico tem que estar reunidas todas estas características. Tem que estar reunidas, de forma isolada, como dizia bem, é muito comum nós encontrarmos colegas de trabalho com algumas destas características. E que se calhar vamos pensar que se calhar eles terão um distúrbio de personalidade, já pensaram nisso? Porque depois dentro do distúrbio, só para ter noção em números, o estado limite, o borderline, afeta supostamente mais mulheres que homens, 75% de mulheres e 25% nos homens. Há realmente aqui também uma coisa importante e a importância da questão da infância. Abusos sexuais, e temos agora esta questão da Igreja com a quantidade de pessoas que foram abusadas sexualmente. Uma das causas de ruptura na personalidade é precisamente isso. Abusos sexuais, abusos físicos, maus tratos infantis, que marcaram a tal criança, que ficou a criança sombra a prevalecer. São traumas muito grandes. Claro. E que criam ali clivagem e que a pessoa depois não consegue suportar a dor emocional. Então o que é que faz quando não suporta a dor emocional? Cria uma dor física. Então acabam mesmo por se magoar fisicamente, e daí as mutilações, para poder sentir a dor física, para não ter que sentir a dor emocional. Portanto, o borderline acaba por estar aqui no meio entre a neurose e a psicose. Não está num lado nem está no outro, está no meio. A realidade é que eles podem ter, inclusive, alucinações e, às vezes, terem alguns comportamentos de delírio, até são pequenos surtos psicóticos, que são passageiros, momentâneos. Como se idealizassem um mundo só deles? Exatamente, e têm ali pequenos surtos. Sensação paranoide, de perseguição, de que não estão a ser corretos, mas são estas questões mais momentâneas, daí depois se distinguir, depois diz-me assim, têm mudanças de humor muito rápidas. Sim, repentinas. Estão muito repentinas, tanto estão bem como estão muito tristes e infelizes, como estão muito alegres e a rir-se e as pessoas não compreendem o que é isto. Mas, efetivamente, são estas passagens muito rápidas. E aí agora diz, mas há pessoas... Então os bipolares são bipolares, é isso? Portanto, pode haver essa confusão diagnóstica também. Pode haver. Também. Ou até, se eles têm alucinações, são esquizofrénicos? Não. Porque depois temos que perceber o tempo que perdura aquela situação. E é aí que distingue uma coisa da outra. Se for realmente, imagina, uma psicose, a pessoa ou então uma bipolaridade, a bipolaridade não é um transtorno de personalidade, acaba por ser um transtorno de humor, a pessoa tem no tempo, perdura no tempo, ou está efetivamente muito feliz, ou anda muito triste, mas por tempos prolongados. Portanto, não é coisas rápidas e momentâneas, até no próprio dia. Okay? Na esquizofrenia, a alucinação, aquelas sensações que eles vão tendo e de perseguição, prolongam-se também no tempo. Não é? As vozes prolongam-se no tempo, enquanto que no borderline são coisas mais momentâneas, mais rápidas, passa tudo muito mais rápido. Daí estarmos a falar que é uma perturbação que está entre a neurose e a psicose, está aqui no meio.
não é? Mas há muita gente aqui no meio, porque é das que mais prevalece, é dos distúrbios de personalidade que é mais prevalente na comunidade. Mas normalmente como é que se chega ao diagnóstico? É o próprio que sente que precisa de ajuda, de um acompanhamento, de uma direção, ou são os outros que detectam que algo não está bem? São os outros que recomendam, porque eles são muito... E há uma expressão que eu coloquei aqui, que tenho um paciente que usa muito. Eu sou o preto no branco. Exatamente. Comigo, ou é tudo ou nada, ou não é. E o preto no branco é uma expressão muito usada, que eu até coloquei. Efetivamente é muito isto. O 880, preto no branco, não há o cinza, não há o amarelo, não há o verde, é tudo muito isto, não é? Ou estou muito bem ou estou muito mal. Imagina estarmos com um colega que agora parece que está tudo bem, mas há um movimento da Xana que diz, da Alexandra que diz... ele está a falar e a Alexandra até olha para o telemóvel porque recebe uma mensagem e ele sentiu naquele momento que está a desvalorizar o que está a dizer. E vai ficar já amuado, já não fala com a Alexandra, já vai ter como, por exemplo, uma resposta agressiva, uma resposta mais dura e fica sem perceber muito bem. Então, isto, agora, imagine, no local de trabalho, pessoas que estão diariamente em casa, não é? Em que a pessoa começa a saturar e depois estas questões da agressividade, porque eles passam por momentos de grande raiva, de raiva dirigida a eles, que é os tais cortes que fazem e magoam-se, como também aos outros, a agressividade, a revolta e as mágoas que depois começam a ir buscar coisas muito para trás que os magoaram e coisas que as pessoas nem se aperceberam que fizeram ou que realmente, mas não era dirigida a ti, não era canalizada a ti, mas a pessoa fica realmente com aqueles momentos de fúria e isto começa a chamar a atenção e as pessoas pedem, procura ajuda, tu não estás bem, e as pessoas inicialmente levam muito a mal, porque eles também entram nestes episódios depressivos, porque temos que ver que uma das comorbilidades dos estados limite é precisamente a depressão e a ansiedade. Portanto, e eles realmente precisam de ajuda, precisam de estar medicados e eles medicados podem ser efetivamente e com psicoterapia, porque eles só medicação por si só também não vai resolver efetivamente, porque eles precisam depois de aprender a lidar com estas emoções, ou seja, eles precisam de saber o que são emoções e aprender a lidar com elas. E essas emoções vão aumentando à medida que a idade vai passando, portanto essas reações a determinados comportamentos vão-se agravando. Porque a pessoa não sabe lidar, não é? Se eu não sei efetivamente o que é que me está a acontecer e não sei controlar, eu não sei me autorregular, como é que eu faço para me autorregular? Nunca me ensinaram, não é? As pessoas zangavam-se era comigo, depois deixavam de falar comigo, deixavam-me sozinho na escola, até comecei a ser vítima de bullying, até comecei realmente ou a praticar bullying. É normal isolarem-se também? E começam muitas vezes a isolar-se. Começam-se a deixar ficar um pouco por, às vezes... o evitar estar com pessoas, porque depois também começam a arranjar, porque eu também não quero, porque me incomoda, porque realmente não conseguem manter uma conversa, mas porque efetivamente as pessoas também começam a afastar-se ligeiramente dessas pessoas e eles acabam por ficar realmente isolados. Não é? Portanto, com um bom diagnóstico, Sr. Doutor, aqui acompanhamento através da psicoterapia, medicação, se for o caso... Psiquiatria, psicologia tem que ser sempre. A pessoa vai melhorar. Vai melhorar. E não temos, efetivamente, uma cura definitiva, mas temos uma reabilitação e uma recuperação e que pode a pessoa realmente ter uma vida controlada e com uma família estável e com um emprego estável, mas tem que realmente ter este acompanhamento e este apoio. Porque sem isso a tendência é sempre a piorar. Porque tem que aprender a lidar com as emoções. O que é estar triste? Estar triste é isto, então vamos sentir a tristeza. Permitir-se estar triste. Permitir-se. Claro. O que é estar feliz? Olha, estar feliz é isto. Não tenhas que ter medo de deixar de estar feliz, porque muitas vezes não quero estar feliz porque sei que a seguir vai acontecer alguma coisa. Já ouviu este discurso muitas vezes. Já ando tão feliz que a seguir... És tão pessimista, exatamente. Já não sei o que é que vem aí. Estas pessoas têm muito isto presente. Então, se eu provocar mal-estar, já não me sinto feliz e assim, quando vier a parte má, eu já estou preparado. Portanto, é melhor não estar feliz. Portanto, este processo tem que ser trabalhado, não. Estou feliz, aproveitamos o momento de estar feliz. O que é estar triste? O que é estar revoltado? O que é estar zangado? Vamos nos permitir sentir as coisas e vamos permitir, agora, estruturar, quando sentimos estas coisas, como é que eu posso me controlar? O exercício físico, o ir falar com outra pessoa que me possa ouvir e compreender, posso ir fazer alguma atividade que me distraia, um hobby que realmente me distraia, começar a fazer meditação, começar a criar condições e estratégias. E para quem tem crianças pequenas lá em casa, a mensagem é mesmo essa, não é? Exatamente.
crianças pequenas em casa, quando se está a educar uma criança, vamos educá-la para uma estrutura de personalidade, vamos começar a colocar na caixinha, Exatamente. nas calcinhas delas, o apoio necessário, efetivamente, para que venha a ser um adulto saudável. Porque só nutrindo os afetos, os relacionamentos, o amor, o carinho, a compaixão, a gratidão, mostrar à criança que isto tudo existe, o saber pedir desculpa à criança, ensinar a criança a pedir desculpa, o obrigada, isto tudo vai ajudar a ser um adulto saudável, porque vai ser o adulto que vai saber lidar com os afetos, com as emoções. Muito obrigada, Sra. Doutora, pela sua Obrigada presença. E eu. agora assim conseguimos perceber de uma forma muito mais simples, não é? Em que consiste, de facto, este transtorno de personalidade. Vamos ouvir agora os nossos telespectadores. Têm aqui a oportunidade de participar no consultório, esclarecer alguma questão ainda que tenha sobre este assunto, através do número de telefone 225083297, mas também esclarecer uma dúvida que diga respeito à especialidade, então, psicologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever. Já sabe que pode também enviar esta informação por escrito para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.